Bom, eu quis fazer agora uma atualização, aliás, eu estou fazendo atualizações a respeito da epidemia do coronavírus o tempo todo, porque como a situação evolui e à medida que ela evolui a gente tem um conhecimento melhor dessa epidemia, essas atualizações são extremamente importantes. Como eu não tenho tempo para ficar mandando isso para todos os meus contatos do WhatsApp, eu tenho 4.000 contatos, por favor, quem quiser receber as atualizações, se inscreva no canal, porque assim, a cada vez que eu publicar um vídeo, eu não preciso avisar mais ninguém. Aparece automaticamente no seu celular que um novo vídeo foi carregado. Então vamos lá. A coisa mais importante, a meu ver, dessa epidemia de coronavírus hoje em dia é entender direito o que é a estatística do coronavírus. Porque até isso a imprensa divulga de maneira errada e sem uma análise criteriosa. Vou dar um exemplo para vocês. Domingo eu vi um pedaço do Fantástico em que diziam que a taxa de mortalidade era ao redor dos 2%. Está errado. Isso está errado. Essa é a taxa de mortalidade do mundo. Mas, e aí eu queria analisar com vocês estatística e ajudar vocês a entenderem um pouco o que é estatística. Mas essa estatística diz respeito aos casos do mundo inteiro. Bom, primeiro que o Brasil não é o mundo inteiro. Segundo que o mundo, excetuado a China, não é o mundo inteiro. E terceiro, que dentro da própria China, vocês vão ficar surpresos, a estatística é completamente diferente. Então vamos lá com primeiro esse critério estatístico. Estatística é uma arma da matemática inventada para contar mentira. Se não for analisado com muito cuidado, a estatística consegue dizer, por exemplo, que quando eu estou com os pés na geladeira, no congelador e a cabeça no forno, a temperatura média está ótima. Temperatura média é um critério estatístico, mas eu estou morto. Portanto, estatística não quer dizer nada. Se eu vendia um carro por mês e passo a vender 10, eu multipliquei minha venda por 10. Parece uma coisa fantástica, mas como não vendia nada e estou vendendo quase nada, dá exatamente na mesma. Então vamos lá com os números, vocês vão entender o absurdo de que se está se fazendo com essa coisa do coronavírus. Nós temos hoje no mundo exatamente 20.679 casos. Desses casos, 98, alguma coisa por cento estão concentrados na China. E na China são 13.522 casos em Hubei, província que engloba a cidade de Wuhan. Daqui a pouco a gente vai conhecer até a geografia da China, né? Pelo menos uma coisa boa do coronavírus. Vamos ficar aqui sabendo do Brasil, do que acontece e de como é a geografia chinesa. Então Wuhan é uma cidade que está no epicentro da epidemia e que faz parte da província de Hubei. Os dados que a gente tem são de províncias e não de cidades. Por isso que eu vou falar da província de Hubei. Portanto, na província de Hubei são 13.522 casos, 66% do que a gente tem na China. Os 34% restantes, quase 7.000 casos, estão na China continental. Agora aí vai a análise, e vocês vão ver o que é análise estatística. Em Hubei, a mortalidade é de 1 para 30 pacientes. No resto da China é de 1 para 666. Eu vou repetir porque a disparidade é tão gigantesca que não dá para fazer uma cara de espanto. Um morto para 30 doentes em Hubei e 1 para 666 no resto da China. Conclusão: que tipo de mortalidade que nós estamos enfrentando para essa doença? Que é o que vai nos dar uma ideia da gravidade. 1 para 30 ou 1 para 666? Olha, a gente tem que analisar esses números com algum critério. Primeiro, na cidade de Wuhan, província de Hubei, o próprio governo chinês está assinando uma confissão de culpa, dizendo que não conseguiu atender os pacientes, senão ele não estaria construindo um hospital em 10 dias. Isso prova que desde o início a epidemia lá foi mal divulgada, mal prevenida e mal atacada. Portanto, a mortalidade lá provavelmente se deve a isso. Quando a gente analisa essa mortalidade de 1 para 666 pacientes,
No resto da China, esses números são confiáveis? Eu acredito que sim, vou dizer para vocês por quê. Porque o tamanho da amostra estatística, são quase 4.000 casos, é significante. Hoje, o que nós temos de mortalidade no mundo? 2 casos até hoje para 194 doentes fora da China. Então, seria praticamente um doente para cada 100, um morto para cada 100 doentes. Só que nós temos apenas 194 casos. Não dá para fazer dedução estatística com uma amostra de 194 casos, porque é muito pouco. E às vezes a gente dá azar de cair com pacientes que tiveram a doença e que tinham pressão alta, diabetes grave, doença pulmonar prévia. A gente não sabe quem são esses mortos, em que condições eles morreram. Quando eles procuraram assistência médica, que tipo de assistência médica foi oferecida? Sem ter esses dados, não dá para concluir nada. Agora, voltando para a China, 4.000 casos, com uma taxa de mortalidade de 1 para 666, com um atendimento médico que deve ser mais ou menos igual, porque se trata do mesmo país, com os casos razoavelmente bem distribuídos dentro da China, mostra que provavelmente a mortalidade se situa ao redor disso. Agora, para vocês terem uma ideia, 2 outras epidemias causadas por coronavírus diferentes, a SARS e a MERS, tinham uma taxa de mortalidade completamente diferente. A SARS era mais ou menos 10%, 1 para cada 10, portanto perigosíssima. A MERS, que foi uma epidemia também de coronavírus com pneumonia no Oriente Médio, matava quase 1 a cada 3 pacientes. Vocês estão vendo que 1 para 666 não é nenhum motivo para ficar numa histeria coletiva de achar que vai morrer todo mundo. Eu acredito que essa estatística é a correta e nós vamos, à medida que a epidemia for se desenvolvendo, entender como é que ela roda ao redor do mundo, porque isso também varia de população para população e até de clima para clima. A gente sabe, por exemplo, que a epidemia de H1N1, que foi a gripe suína no começo, que hoje é a influenza A, essa epidemia ela se transmite muito mais no inverno. E por quê? Porque no inverno as pessoas se aglomeram, não tem luz solar, que pode matar alguns vírus quando eles estão no meio ambiente. Então isso tudo favorece essas epidemias, tanto que a gente é vacinado para influenza no começo do inverno no hemisfério sul, em março, no outono, né, antes do inverno, e no hemisfério norte eles começam as vacinas em outubro, novembro, antes do inverno deles. No hemisfério norte, do qual a China faz parte, começou o inverno agora, nós estamos no verão. Então provavelmente essas epidemias vão se transmitir de maneira completamente diferente no hemisfério norte e no sul, isso já é um critério que muda. E como é que é a evolução no resto do mundo em relação à epidemia? Vamos ver desde o começo? Começou dia 24 de janeiro com 25 casos. Eu vou dizer os dias para vocês e a evolução dos casos dia a dia. Dia 26, 40, dia 27, 57, dia 28, 64, 87, 105, 118, 153, 173, um pulo de 20, 183, um pulo de 10, 188, um pulo de 5 e 194, um pulo de 6. Portanto, nós estamos vendo nos últimos dias que isso não está se transmitindo de maneira exponencial. Isso já é uma coisa que tranquiliza. Não é o que se observa na China, onde o crescimento é muito maior. Justamente porque tem mais casos. E tem uma coisa interessante com epidemia, que os infectologistas conhecem, é que a partir de um certo nível de disseminação da epidemia, ela acaba, ela mesmo, como num círculo vicioso, a contaminar muito mais gente. Porque tem tanta gente doente que contamina um montão enorme de pacientes ao redor. Quando são poucos casos e controlados, a gente tem uma situação completamente diferente e não é a mesma situação de epidemia que se alastra. Vamos entender também o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, entende como emergência. Cuidado com essa palavra emergência, porque emergência vem do latim emergere, que significa trazer à tona. Por exemplo, um submarino emerge. E quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declara emergência global, não é porque a doença é perigosa, é porque a doença está aparecendo em outros países. E esses países precisam tomar cuidado. É apenas isso. A gente muitas vezes confunde as coisas e em meio a essa histeria coletiva que o coronavírus pegou,
Fica todo mundo achando que vai morrer todo mundo e que a doença vai pegar todo mundo. Não é bem assim. Vamos com calma, vamos devagar com o andar da carruagem. Volto a repetir, vejam a estatística no resto da China, 4.000 casos, um morto para cada 666 doentes. Então, muito menos letalidade. Vamos observar o que acontece no resto do mundo. Cada 2 dias eu faço um vídeo para analisar esses números de uma maneira criteriosa e não simplesmente vomitando números que nem a imprensa às vezes faz, entendendo um pouco melhor o que aconteceu. Outra coisa que eu não posso esquecer é que o governo chinês, na província de Hubei, está assinando um atestado de confissão de culpa. Por quê? Porque eles resolveram só agora construir um hospital para 1.000 leitos e provavelmente a mortalidade lá é e ainda é muito alta porque eles não têm condição de atender os doentes graves. Os doentes leves, aquilo passa com uma tosse, uma febre e mais nada e vai embora. Os doentes graves que começam a desenvolver a pneumonia precisam de atendimento, às vezes até em UTI. E isso requer hospital e leito. Na China, em Hubei, como eles não esperavam esse monte enorme de pacientes, eles provavelmente não estão equipados para isso. E daí essa taxa de mortalidade muito mais grave. Para dar uma ideia para vocês, quando teve a epidemia de ébola, não morreu nenhum doente fora da África. E vocês verem a importância do atendimento médico criterioso. Portanto, se, obviamente, alguém está doente, é importante ir ao médico, pelo menos para verificar o que está acontecendo. Mas não precisa entrar nesse clima de histeria coletiva que virou essa história de coronavírus. Por favor, um pouco mais de racionalidade para a gente entender como a coisa está rolando. Como a epidemia vai avançando e a gente vai tendo uma ideia muito melhor da sua transmissibilidade, do que os países estão fazendo, da onde ela está aparecendo, vamos publicar vídeos a cada 2 dias. Por enquanto, no Brasil, não tem nenhum caso confirmado, só suspeitos. Ok? Um abraço a todos, boa semana e até daqui a pouco.